Por trás de tudo o que está acontecendo no Oriente Médio neste momento, existe uma verdade fundamental, uma que explica por que as coisas estão como estão. Ao descrever os acontecimentos do episódio de hoje, você também perceberá isso claramente. Agora, todo o foco está no Estreito de Hormuz, tanto literal quanto metaforicamente. Estamos navegando por uma passagem estreita entre o que foi alcançado antes do cessar-fogo e o que ainda esperamos conquistar. De um lado está o enorme potencial criado pelos sucessos militares das últimas semanas. Do outro lado está a realidade de com quem estamos lidando e a incerteza sobre o que vem a seguir. Dois analistas que entrevistei no meu programa em hebraico na Rádio Galá Israel esta semana descrevem melhor a situação. Duas pessoas que já mencionei e entrevistei aqui no podcast têm opiniões interessantes e opostas sobre os acontecimentos atuais. O primeiro é Moshe Ashkenazi. Moshe pinta um quadro de um regime no Irã que está esvaziado, enfraquecido e ficando sem tempo. Na visão dele, o Irã hoje é uma casca, uma nação que poderia ter sido uma líder regional, mas que em vez disso se tornou refém de uma pequena elite brutal em seu país. Ele descreve uma população que se sente aprisionada, ouvindo seus líderes declararem vitória enquanto lutam por necessidades básicas como água. Ele argumenta que a liderança do regime iraniano está mais fraca do que nunca, sem a experiência, autoridade e ferramentas de intimidação que possuía antes. Ashkenazi aponta para o isolamento econômico, o colapso dos grupos aliados do Irã, a incapacidade de reconstruir a infraestrutura militar e a crescente frustração interna dos iranianos comuns. Ele acredita que o regime está ferido em todos os níveis, militarmente, economicamente, socialmente, e que a verdadeira ameaça à sua sobrevivência agora vem de dentro. Antes, ele pensava que o regime colapsaria em 5 anos, mas agora acredita que isso pode acontecer bem antes. Mas então há outro ponto de vista, o do Dr. Doron Matza. Ele alerta que vitórias táticas não se traduzem automaticamente em sucesso estratégico. Ele traça um paralelo com conflitos passados em Gaza, onde Israel obteve vitórias táticas claras ao longo dos anos, ao atingir líderes, realizar bombardeios e dominar operacionalmente em várias rodadas contra o Hamas. Ainda assim, enfrentamos o desastre estratégico de 7 de outubro. O argumento dele é que o Irã, como antes o Hamas, aprendeu a explorar as vulnerabilidades do Ocidente. Matza destaca 3 pontos principais. Primeiro, guerra econômica. O Irã aprendeu a usar a dependência do Ocidente em relação à estabilidade econômica como arma, criando dilemas que restringem ações dos Estados Unidos. Segundo, uma divisão cultural. Sociedades ocidentais priorizam conforto e qualidade de vida, enquanto a liderança iraniana aceita dificuldades para alcançar objetivos de longo prazo. E terceiro, o que ele chama de hesitação dos Estados Unidos. Mesmo com uma retórica forte, Washington prefere negociações e pressão naval em vez de uma ação operacional decisiva. O Dr. Matza argumenta que priorizar vitórias táticas quantitativas, como destruir infraestrutura, não se traduz em segurança estratégica de longo prazo, muitas vezes criando uma falsa sensação de segurança que ignora ameaças qualitativas. E ele acrescenta um aviso direto. A pausa atual, esse jogo de espera, dá ao Irã tempo para se reagrupar, reconstruir e preparar suas próprias surpresas. Essa abordagem, ele conclui, leva ao fracasso estratégico quando os sucessos táticos imediatos não evitam o desgaste econômico nem abordam a determinação de longo prazo e a capacidade operacional do inimigo. Então, como vemos, por um lado, Moshe Ashkenazi descreve um regime que está desmoronando por dentro, isolado, enfraquecido e ficando sem tempo. Mas aí temos outro ponto de vista do Dr. Matza, que alerta que o Irã tem uma longa história de absorver golpes, explorar hesitações e usar o tempo a seu favor. Dois analistas e interpretações bem diferentes do mesmo momento. E nós estamos bem no meio, no estreito entre eles, tentando entender para que lado a correnteza vai nos levar. Mas acima de tudo isso, está o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um líder que não segue as regras que o mundo passou a esperar do Ocidente. Ninguém sabe qual é a carta na manga que ele tem e para onde isso vai nos levar. Ele tem um objetivo. Qual é o que é melhor para os Estados Unidos? Antes de continuar, quero revisar rapidamente os acontecimentos desta semana com o Irã, pois isso contextualiza o dilema discutido. Na quarta-feira, informaram que o cessar-fogo pode durar mais 2 semanas.
Embora tenha sido negado pela porta-voz da Casa Branca, o Paquistão está fazendo o possível para que o cessar-fogo se prolongue, mesmo que o Irã não tenha mudado suas posições. Os iranianos inicialmente bloquearam o Estreito de Hormuz como uma medida tática destinada a exercer pressão econômica sobre os Estados Unidos. Trump superou isso com um bloqueio total dos Estados Unidos ao Estreito, transformando isso em uma jogada estratégica que já está afetando a situação. Nos últimos dias, o Irã apresentou um novo conjunto de exigências para entrar em negociações. Condições consideradas por muitos como irreais, incluindo exigências que limitariam significativamente as atividades militares dos Estados Unidos e da região. Na reunião do Conselho das Nações Unidas desta semana, o Irã exigiu reparações dos países árabes que, segundo o Irã, o atacaram. O tom dessas exigências nos leva a entender que Teherã está tentando projetar força, apesar de suas vulnerabilidades atuais, ao mesmo tempo em que se faz de vítima. Onde já vimos isso antes? Tudo isso, enquanto, apesar do cessar-fogo, o Irã realizou ataques contra estados árabes do Golfo, violando entendimentos anteriores. Essas ações são apenas tentativas do Irã de pressionar os governos vizinhos e sinalizar que ainda tem capacidade de desestabilizar a região. O Irã impôs novas restrições à passagem marítima pelo Estreito de Hormuz, gerando incerteza no transporte comercial e preocupações sobre a liberdade de navegação em uma das rotas mais importantes do mundo. Essa medida adicionou mais uma camada de tensão a uma situação já volátil e levou os Estados Unidos a agir e assumir o controle da área. Houve conversas diplomáticas no Paquistão para buscar canais de desescalada, mas as negociações de cessar-fogo desta semana fracassaram. A delegação dos Estados Unidos saiu frustrada, citando a inflexibilidade do Irã e sua recusa em se envolver seriamente nas questões centrais de segurança. Nada de novo nisso. O colapso da reunião evidenciou a grande distância entre os dois lados. Eles voltam para um último esforço neste fim de semana. Considerando tudo isso, esses acontecimentos mostram um regime que, ao mesmo tempo, adota uma postura desafiadora, testa limites e tenta moldar a narrativa. Mesmo enfrentando pressões internas e externas crescentes, tudo isso aumenta a crença deles de que o tempo está a seu favor e de que controlam seu próprio destino. Enquanto o foco mundial está nas negociações com o Irã e nos acontecimentos por lá, a situação com o Hezbollah no Líbano continuou evoluindo. Na última semana, Israel aumentou os ataques a redutos do Hezbollah, mirando centros de comando, infraestrutura de foguetes e centros logísticos. Operações terrestres e aéreas israelenses continuam empurrando o Hezbollah ao norte do rio Litani, criando uma zona de amortecimento que, segundo autoridades israelenses, visa reduzir a ameaça às comunidades no norte de Israel. O Irã acrescentou uma nova camada de complexidade com isso. Teherã condicionou o início das negociações de cessar-fogo à interrupção das operações de Israel no Líbano, ligando o Hezbollah às negociações regionais. Isso não passa de uma tentativa de proteger o Hezbollah de novas perdas e reafirmar a influência iraniana sobre a estrutura das negociações. Apesar disso, Israel concordou em participar de negociações de paz, e não de negociações de cessar-fogo. Essa é uma diferença importante em relação ao governo libanês em Washington, D.C. Na primeira rodada realizada nesta semana, o embaixador de Israel nos Estados Unidos, Yael Leiter, demonstrou grande otimismo. Ele falou sobre a disposição de explorar canais diplomáticos e que, abre aspas, o governo libanês deixou muito claro que não será mais ocupado pelo Hezbollah e que o Irã foi enfraquecido. O Hezbollah está muito enfraquecido. Leiter acrescentou que esta é uma oportunidade. Bem, vamos ver. Hamas, por sua vez, anunciou novamente que não vai se desarmar. Desmilitarizar o grupo terrorista era parte do acordo de cessar-fogo de outubro, mas desde então, o Hamas tem dito repetidamente que não abrirá mão das armas. O prazo do Conselho da Paz nomeado por Trump para o Hamas aceitar o desarmamento expirou. O grupo terrorista tinha até o fim da semana passada para aceitar o plano. E como a ONU e os governos europeus respondem a isso? Com críticas ainda maiores a Israel. Diversos países da União Europeia pediram que Israel diminuísse suas operações, alertando para a desestabilização regional e preocupações humanitárias. A Itália chegou a declarar a suspensão da cooperação militar com Israel. Como vamos sobreviver a isso? Essa pressão culminou com a França se oferecendo para mediar entre Israel e Líbano, uma oferta que Israel acabou rejeitando, citando preocupações sobre neutralidade e eficácia. E então tem a Turquia.
A Procuradoria Pública de Istambul apresentou uma extensa acusação no fim de semana contra 35 altos funcionários israelenses, liderados pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em relação à apreensão pela Marinha de Israel da flotilha Samud, que se dirigia para Gaza em outubro do ano passado. Os promotores na Turquia estão buscando penas severas, incluindo prisão perpétua, além de longas sentenças que variam de mais de 1.100 a mais de 4.500 anos para os líderes israelenses. Autoridades turcas também intensificaram drasticamente sua retórica e emitiram fortes advertências contra as ações de Israel no Líbano, classificando-as como inaceitáveis e ameaçando o uso da força e até mesmo invadir Israel caso nossas operações continuem. Essas declarações aumentaram ainda mais a tensão diplomática em um cenário regional já conturbado. Considerando tudo isso, podemos perceber isso. Enquanto o Irã faz manobras diplomáticas e militares, a Frente Norte se tornou um ponto focal de pressão internacional, posicionamento regional e interesses concorrentes, todos convergindo para o confronto de Israel com o Hezbollah. É ridículo pensar nesses atores tentando se inserir no processo, considerando o histórico deles. Primeiro vamos falar do Paquistão, que se posicionou como mediador. Esta República Islâmica Nuclear está há décadas em conflito com a Índia, uma das aliadas mais próximas de Israel e dos Estados Unidos. O Paquistão cometeu genocídio contra os bengalis, mas nenhuma ONG internacional parece se importar. Eles abrigaram Osama Bin Laden, o que não pareceu incomodar ninguém, e têm dificuldades para lidar com suas próprias crises internas. Mesmo assim, este é o Estado que busca intermediar negociações em um dos conflitos mais sensíveis do Oriente Médio. Depois a Turquia, um país que ocupa o norte de Chipre, controla regiões curdas à força e continua negando o genocídio armênio que cometeu. E agora estão dando lições de moral para Israel e ameaçando nos invadir. É um governo que impõe a islamização em casa, enquanto fala sobre direitos humanos no exterior. A hipocrisia é impressionante. E, finalmente, a França. O presidente Macron já se chocou repetidas vezes com Israel e até com os Estados Unidos, mas agora a França exige um papel central no Líbano. Mas um líder que impõe embargos de armas, bloqueia voos de suprimentos militares e condena as operações israelenses de forma geral, não pode esperar ser recebido como um mediador neutro. Recentemente, a França proibiu aviões militares dos Estados Unidos com suprimentos para Israel de usarem seu espaço aéreo. Esse não é o comportamento de um país que se diz mediador imparcial. E o passado da França no Líbano já diz tudo. Sob a vigilância das forças francesas da Unifil, o arsenal do Hezbollah passou de 15.000 foguetes após a Segunda Guerra do Líbano para centenas de milhares atualmente, incluindo drones e sistemas de defesa aérea, um aumento de 10 vezes sob os olhos da própria força que agora pede para liderar as negociações. O comentarista israelense Amir Whitman teve uma visão interessante sobre a situação com a França. Whitman aponta que, na operação militar de Israel no Líbano, mais de 250 terroristas do Hezbollah foram eliminados. Quase nenhum civil não envolvido foi ferido. E a porcentagem de membros do Hezbollah entre as vítimas foi significativamente superior a 80%. Por todos os padrões operacionais, foi um sucesso extraordinário em limitar as baixas civis. Porém, boa parte da mídia europeia retratou Israel como agressor de inocentes. O presidente francês, segundo ele, repetiu essa narrativa mesmo sabendo dos fatos. Whitman argumentou que isso não foi um erro, foi uma distorção deliberada, repetida em grandes veículos europeus. A França tinha uma única tarefa: construir confiança. Em vez disso, bloqueou armas de manhã, distorceu as ações de Israel à tarde e depois pediu para mediar à noite. Alguns diriam, não eu, é claro, que isso é um exemplo clássico da síndrome do cônjuge abusado. Isso me faz retornar à minha declaração inicial. A questão central que conecta tudo o que discutimos até aqui. As manobras do Irã, a escalada do Hezbollah, a hipocrisia diplomática do Paquistão, Turquia e França e a pressão vinda da Europa. Por trás de tudo isso está uma verdade fundamental sobre o Ocidente hoje, algo que já destaquei antes. Israel está lutando como uma nação que foi ferida em seu âmago, uma nação que viu pais e bebês serem assassinados, mulheres violentadas, famílias destruídas. E, em resposta, Israel se tornou uma nação de leões.
Uma nação que estremece seus inimigos, que tem fome de vitória decisiva, que entende a clareza moral não como um slogan, mas como uma realidade vivida. Uma nação cujos inimigos vivem com uma ampulheta sobre suas cabeças, porque cada dia comum em Israel se torna mais um capítulo em uma história de guerra escrita em tempo real. E qual é a essência dessa força? É a nossa disposição de deixar para trás toda uma vida, nossas famílias, o trabalho, o conforto, vestir um uniforme, pegar em uma arma e estar pronto para sacrificar tudo. É a capacidade de chamar o inimigo pelo nome, de retornar aos conceitos básicos de defesa, vitória, manter posição, proteger a pátria. É a capacidade de continuar mesmo quando os dias se transformam em semanas, as semanas em meses e os meses em anos. Quando crianças crescem com o pai longe de casa e negócios fecham porque os donos estão de serviço. E ainda assim seguimos em frente até que a missão seja concluída. Isso é algo que o Ocidente já não entende mais, porque hoje não existe nenhum país ocidental disposto a investir o nível de esforço para fazer esses sacrifícios ou absorver os custos que uma guerra de verdade exige. O conflito atual com o Irã deixou isso evidente. Décadas de individualismo criaram uma geração em todo o Ocidente que não pode ou não quer servir, lutar ou defender suas próprias nações. Muitos esqueceram como é a guerra e que o mundo não é tão seguro e estável quanto imaginaram na infância. Observe a juventude na Europa, incluindo Espanha, França, Alemanha, Itália, antiga Grã-Bretanha, além da Austrália e Canadá. Alguém consegue realmente imaginá-los arriscando suas vidas de uniforme, operando tanques, treinando para combate urbano, correndo para abrigos sob fogo de mísseis? A diferença é óbvia. No confortável Ocidente, a guerra é algo do passado distante, algo que pertence aos livros de história, não à sua realidade. Mesmo nos Estados Unidos, com o exército voluntário mais forte do mundo, o presidente precisa travar constantes batalhas políticas com a mídia e a opinião pública, apenas para justificar a operação no Irã. O Ocidente luta com humanidade, não em guerra total. Por isso as vitórias demoram 10 vezes mais. É por isso que existem cessar-fogos, pausas, corredores humanitários. O Ocidente não suporta a verdade. Como vê, não é só sobre o Irã. Não se trata apenas do Líbano. Não é só sobre Israel, mas sobre o Ocidente. E o Ocidente, com todo o seu poder, toda a sua riqueza, todas as suas instituições, de alguma forma luta para se defender. Um Ocidente que hesita diante da agressão, que duvida de seus aliados, dá lições de moral aos outros enquanto fortalece as ditaduras fracassadas e miseráveis que abertamente buscam miná-lo. O paradoxo é impressionante. Nações que hesitam em se defender são as primeiras a condenar quem se defende. Para dar sentido às vidas vazias, muitos nesses países buscam causas sociais para mostrar virtude. O clima não está tão ruim quanto nos alertaram, então os fracos ditadores da justiça social focam em Israel. Nada ilustra essa contradição mais claramente do que a nova flotilha que segue para Gaza. Uma flotilha formada por ativistas de países que evitam enfrentar ameaças, recuam diante da guerra e fogem da responsabilidade por sua segurança. No entanto, de alguma forma, eles encontram energia infinita para se opor a Israel, condenar Israel e se alinhar, consciente e avidamente, com organizações que manipulam, enganam e usam a linguagem humanitária como arma para seus próprios fins. 39 barcos com mais de 300 pessoas partiram de Barcelona, e mais embarcações e participantes se juntaram ao comboio em outros portos ao longo do percurso. Os organizadores dizem que a flotilha deve crescer para mais de 80 barcos e cerca de 1.000 participantes. A Flotilha Global Sumud reúne ativistas, trabalhadores humanitários e apoiadores internacionais que dizem que seu objetivo não é entregar ajuda diretamente, mas desafiar as restrições que, segundo eles, têm impedido organizações humanitárias de operar em Gaza. E no fim, é compreensível que eles embarquem nessa empreitada diante das condições enfrentadas pelos habitantes de Gaza. A fome, como você vê aqui neste vídeo, e os horrores compartilhados nos sites, além do peso sobre a equipe médica. A situação está tão ruim que eles precisam forjar eventos. Como pode ver, tudo isso está nas redes sociais. Os árabes não escondem isso, mas falsos defensores da justiça social seguem espalhando a mentira.
A flotilha a caminho e o foco em Gaza e na miséria, enquanto negam a realidade da vida deles lá, essa é a mentira diária construída sobre a mentira histórica. Agora não estou negando que existem áreas em Gaza que foram destruídas. Houve. Foi uma consequência necessária da guerra. Israel precisou desmantelar a infraestrutura militar do Hamas construída ao longo de 20 anos. Infraestrutura deliberadamente incorporada em bairros civis, escolas, hospitais e prédios de apartamentos. Quase todas as casas tinham ligação com túneis e esconderijos de armas nos quartos das crianças. Sem contar as cópias de Mein Kampf achadas nessas casas. Israel garantiu a transferência de civis para áreas seguras. Essa é a realidade no local, mas os ativistas da flotilha nunca mencionam o que realmente ocorre. O Hamas já reconstrói sua infraestrutura terrorista nas mesmas áreas para onde seus civis foram transferidos. Se esses ativistas realmente se importassem com o povo de Gaza, avisariam eles. Não defenda genocídio falso, importe-se de verdade com essas pessoas. Avisá-los sobre o que acontece quando o Hamas se infiltra entre civis. Avisá-los ou até lembrá-los de como esse ciclo sempre termina. Mas não, em vez de fazer algo que realmente possa salvar vidas, eles preferem sinalizar virtude do convés de um navio. Porque nada fundamental mudou. Esse conflito com os árabes daqui nunca foi sobre ocupação. Nunca foi sobre fronteiras, nunca foi sobre território. Sempre foi sobre algo mais profundo. A rejeição absoluta pelo Islã de qualquer povo que se recuse a se submeter a eles. Todo o conceito do Islã é conquista e subjugação dos não-crentes, os chamados kufr. E assim, historicamente, eles oprimiram todas as minorias e todas as comunidades não islâmicas nos territórios que conquistaram fora da Península Arábica. A existência de Israel e ainda mais a capacidade de Israel de se defender desafia essa visão de mundo. Ela a contradiz. Ela a refuta. E assim, uma narrativa foi criada, uma narrativa embalada de uma forma que agrada ao público ocidental, que já não entende guerra, sacrifício ou o custo de defender uma nação. Essa narrativa está sendo usada para manipulá-los. Assim, a flotilha simboliza não a preocupação humanitária, mas uma confusão ocidental mais profunda. Um Ocidente que hesita em se defender, mas rapidamente condena quem se defende. Um Ocidente que ignora ameaças reais, mas rapidamente adota histórias que reforçam suas fantasias morais. E o Ocidente ainda se recusa a entender. Nos últimos 30 meses, a questão de Gaza virou uma porta de entrada, uma desculpa para hordas de grupos de imigrantes muçulmanos nas cidades ocidentais irem às ruas. O que começou como manifestações por Gaza nas cidades ocidentais rapidamente tornou-se mais amplo, com comícios sobre identidade islâmica, apelos por uma nação islâmica unificada e convocações para que as pessoas se levantem. A guerra aqui vai acabar, mas a mobilização que esses movimentos criaram nas capitais ocidentais, isso não vai desaparecer tão facilmente. A questão que o Ocidente precisa se fazer é simples. Para quem você acha que essa energia será direcionada depois? Sim, os judeus sempre serão o primeiro alvo, como a história já provou várias vezes. Mas esse nunca é o objetivo final. É só o começo. E o verdadeiro confronto é sempre com a sociedade em geral, com qualquer pessoa que não compartilhe sua ideologia, sua visão de mundo ou seu referencial religioso. Eles começam com o povo do sábado, mas depois passam para o que chamam de povo do domingo. E isso significa que o próximo alvo é o não-crente, o forasteiro, o ocidental secular que assume que pluralismo e tolerância são valores universais. Eles não são. E o Ocidente está prestes a aprender da pior maneira. Por séculos, as ambições expansionistas islâmicas na Europa foram contidas pela força militar. Mas sabendo que o desejo de conquistar militarmente a Europa não é possível, surgiu uma estratégia diferente, demográfica, cultural e ideológica. O Ocidente se abriu a eles. A migração virou a nova linha de frente. A crença na conquista religiosa nunca sumiu, apenas se adaptou. O que estamos vendo agora é o resultado de um longo processo, um movimento islâmico mobilizado, confiante e fortalecido dentro das sociedades ocidentais. Um movimento que aprendeu a usar as liberdades ocidentais para promover objetivos contrários aos valores do Ocidente. E o Ocidente ainda não vê isso. Ou pior, enxerga, mas escolhe ignorar. Porque, olha, os judeus.
Esta semana celebramos o Dia da Memória do Holocausto. E todo ano isso nos obriga a encarar uma verdade dolorosa. Sempre há aqueles, até entre nós, que esquecem. Quem ignora as lições escritas com sangue em nossa história. Aqueles que ainda acham que o mundo trata os judeus como trata todos os outros. Mas somos lembrados todos os dias que não é assim. Agora temos em nossos celulares, nossos tablets, nossas telas de computador, exemplos diários das falácias, das mentiras, das calúnias, dos exageros espalhados sobre nós e do prazer que gerações tiveram em nossa degradação. Ninguém liga para os fracos e perseguidos. Enquanto o mundo quase nunca ajuda os oprimidos, ele sempre encontra energia para condenar os judeus. Encontram novas formas de nos perseguir. E não diga que eles defendem os gazenses, árabes chamados palestinos, por preocupação com os oprimidos. Esses não são minorias perseguidas ou oprimidas. Eles pertencem ao mundo árabe e islâmico, com mais de 1 bilhão de pessoas, espalhado por milhões de quilômetros, apoiado por vastos recursos financeiros e amplificado por veículos de mídia, financiados por esses mesmos interesses. Eles viraram instrumento de grupos que querem enfraquecer o Ocidente e desestabilizar os Estados Unidos internamente. E Israel está no caminho deles. Um Israel forte, determinado e capaz não combina com a imagem e a narrativa de mais de 2000 anos. Eles tentaram de tudo para desmontar nossa capacidade de nos defender. Usaram o direito internacional como arma e organizaram campanhas de difamação com mídia tendenciosa. Eles divulgam calúnias como fatos e as legitimam por meio de ONGs e organismos internacionais. Isso agora é agravado por um ressurgimento da antiga hostilidade teológica cristã contra os judeus que está se espalhando rapidamente pelas redes sociais. Para esses críticos, a própria existência do retorno judaico é uma contradição de suas crenças religiosas, levando-os a rejeitar totalmente a legitimidade do Estado de Israel. Assim, o ódio mais antigo do mundo volta a emergir, reformulado, reutilizado e empregado mais uma vez para incitar, mobilizar e inflamar. Porque ainda existem aqueles que não conseguem aceitar que o povo judeu não é mais indefeso, não é mais apátrida, não está mais à mercê dos outros. Eles vieram atrás de nós em 7 de outubro, eles comemoraram o que acreditavam ser a nossa queda. Esse era o plano. Só que desta vez os judeus puderam se defender. Desta vez, nos atacar teve um preço. Após a retirada de Israel do Líbano em 2000, mais uma concessão territorial visando a paz, o líder do Hezbollah na época, Hassan Nasrallah, ficou em um estádio em Bin Shebael e declarou que Israel não era nada além de teias de aranha, fraco e pronto para desmoronar. A organização dele se juntou ao ataque em 7 de outubro. Aquele Nasrallah de discurso duro foi morto em setembro de 2024 pela força aérea dessas mesmas teias de aranha. E o estádio onde ele fez aquele discurso hoje está em ruínas. Isso acontece com quem ainda acha que os judeus são o povo fraco e indefeso que eles atormentaram no passado. Porque agora estamos em casa. Sim, na terra prometida a nós há 3.000 anos. Sim, com uma economia e forças e habilidades inimagináveis. E sim, com influência regional e agora global. Com capacidade e vontade de eliminar ameaças contra nós, não por vingança, mas por sabermos o que ocorrerá se não agirmos. Então sim, acostume-se com isso. Supere isso, e então respire fundo e abra o livro. Não apenas para ler, mas para ouvir. Ser escolhido nunca foi fácil. Nunca foi para ser confortável. Era para levar uma mensagem, a mensagem de Deus, ao mundo. Uma mensagem de justiça, uma mensagem de moralidade, de dignidade humana. Uma mensagem que carregamos por gerações, muitas vezes a um custo insuportável. Mas continuamos porque entendíamos. Cristãos que valorizam as Escrituras costumam sentir grande afinidade com o povo judeu. Eles adoram o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles honram a palavra dele, assim como nós. E muitos deles acreditam com convicção que apoiar Israel e o povo judeu em tempos de perigo é muito mais do que apenas uma posição política. É uma responsabilidade espiritual. Em momentos como este, esse vínculo se torna visível, real e profundamente significativo. Como eu disse, tudo o que precisamos fazer é ouvir, entender e acreditar.
E essa crença, essa fé silenciosa, teimosa e inquebrável é o que sustentou nosso povo por quase uma eternidade. Não as vitórias sobre quem tentou nos destruir, mas a força interior que se recusou a morrer. Ao ouvir os sobreviventes do Holocausto contando suas histórias, percebe-se algo interessante. O foco deles não está no mal que foi feito a eles, o foco está em sua própria tenacidade, em sua recusa de deixar que o mal os extinguisse. Eles se concentram em suas famílias, nos filhos, nos netos e agora nos bisnetos. Aqueles que 3 gerações depois enchem suas casas de vida e risadas. Eles se orgulham de seus números, não daquele que os nazistas marcaram em seus braços, mas daquele que brilha em seus corações a cada novo ramo da árvore genealógica. Eles prosperam em uma terra que há menos de um século era só um sonho na escuridão. E mesmo agora, depois de tudo, ainda há aqueles que negam nossa ligação com nossa fé, com nossa história e com nossa terra. Alegam que não descendemos dos que estiveram no Sinai, nem somos os herdeiros dos que andaram aqui, nem somos o povo cujo nome está em cada pedra desta terra. As vozes que nos perseguiram por sermos judeus agora dizem que nem judeus somos. Quem nos perseguiu por nossa identidade agora a nega quando nos posicionamos. E de certo modo, eles estão certos. Não podemos culpá-los, não somos os judeus que eles lembram, não somos mais o povo disperso, impotente e sem pátria que eles costumavam atormentar. Nós somos o povo judeu como éramos quando prosperávamos em nossa terra natal, enraizados, confiantes, fortes, criativos e unidos. Não apenas voltamos para casa, mas também para nós mesmos. Então, as acusações que lançam contra nós não passam de sussurros ao vento, ecos de um mundo que já não existe mais, sons vazios de dias passados. Porque nós estamos aqui, estamos completos e estamos em casa. E nesta semana vamos celebrar isso e valorizar 78 anos de independência. 78 anos do retorno milagroso à nossa antiga terra natal, um evento sem igual na história da humanidade, possível apenas porque sempre acreditamos e sempre acreditaremos. Am Israel Chai. Eu sou Daniel Siman. Obrigado e volte a me acompanhar aqui no Straight Up, dos estúdios da JNS TV em Jerusalém, Israel.